Eu quero Gente, saber do menino Ney. Não, quando a Mila falou que ela tinha feito estudo sobre o Neymar, meu olhinho já brilhou, né? Porque eu cobri a época que o Neymar explodiu no Santos. Eu era setorista do Santos na época como repórter, entrevistei o Neymar inúmeras vezes. Imagina, naquela época a gente já viu um monstro em campo, né? Um menino que, meu Deus, ele fazia jogadas geniais. Geniais. Eu lembro muito bem de um jogo que teve, eu estava cobrindo, inclusive, na Vila Belmiro, em Santos. Era Santos contra Flamengo. E na época o Flamengo tava com o Ronaldinho Gaúcho. Adriano do céu, rapaz. E eu lá, porque como repórter a gente tem que colocar tudo que tá acontecendo, né? A câmera, o TC ali da câmera, né? Minutagem, minuto X a minuto Y, Neymar deu um drible. Minuto X, Y, Ronaldinho pegou a bola. E não parava. Eu parava, pegava o papel pra anotar, saía gol. Falava, gente, meu cinegrafista, Mônica, gol. Eu falava, meu Deus, mas como? Foi uma coisa impressionante, duelo de craques. Aquele jogo me marcou demais, o Santos perdeu. Foi meu time do coração. Mas foram gols deles. Foi 5-4 esse jogo. 5 gols do Ronaldinho Gaúcho e 5 Eu gols lembro, do Neymar. inclusive o gol do Neymar foi considerado o gol do ano, ele ganhou todos os prêmios, foi extraordinário. Lindo. Ele tava caído, de repente ele levantou, driblou todo mundo e marcou. Foi uma Mas, coisa ô Mila, impressionante. tem a história do Neymar, que já é uma história conhecida, né? Que é uma história do pai que abre mão da sua própria carreira e investe no filho, né? Para ele ser o que ele é, junto com o talento, né? Com toda a dedicação. As influências familiares fizeram muita diferença na vida do Neymar. Como que você relata isso aí no campo das emoções? Pois é, você está falando com relação ao pai dele? Com relação à história de vida dele, né? Então, assim, partindo desse princípio de que ele teve a dedicação e o apoio do pai. Não, isso é fundamental, né? Inclusive, uma vez eu fiz uma entrevista, dei uma entrevista no Sindicato dos Atletas, né? Palestra? Eles têm um programa, Uhum. foi falando exatamente sobre isso mesmo, a maturidade e não só do jogador, mas do artista, a criança, às vezes se priva de brincar. Eu acredito que não seja o caso do Neymar, porque ele gosta de futebol, Ele é apaixonado. né? Ele é louco por futebol. Então, assim, eu vejo como uma coisa positiva, esse amparo do pai, sabe? Tá ali do lado. Eu acho que isso é uma ponte, assim, uma bengala bem bacana pro Neymar, uma bengala psicológica bem bacana. Mas você acha que isso pode ter prejudicado em relação a comportamentos? Que eu me lembro do Neymar lá de 17 anos, que a gente cercava, né, o menino, que o menino já tinha virado uma estrela, já brilhava muito. Então a gente cercava ali com os microfones, ele muito retraído, ele olhava meio que buscando, né, alguém ali que desse uma assessoria para ele, que desse um suporte visual. Então você acha que, nesse caso, os pais que sempre incentivaram, ficaram ali à frente de muitas situações, isso prejudica o adulto, o jogador Neymar? Não, eu acho que quando você tem, sabe, o apoio do pai e da mãe e você fazendo uma coisa que você gosta, eu vejo positivo, sabe? O contrário não, sabe? Porque eu percebo, até mesmo porque sou mãe, né? Eu via muita mãe, não, vai. E a criança não queria, a criança chorava, não queria fazer teste, não queria participar de comercial e insistia. Isso não é saudável. Mas desde que você perceba que a criança ou o adolescente, ele gosta e tem o apoio do pai ali, eu acho legal, eu acho positivo. E é engraçado, Adriano, que tudo que o Neymar faz, todas as situações ali, que às vezes as pessoas criticam muito, né, Mila? Em relação ao comportamento, à reatividade do Neymar, tudo tem uma explicação, Mila. Quais são essas explicações neurológicas? Então, o Neymar é um caso assim à parte pelo seguinte, ele é um craque. Todo craque tem um cérebro diferenciado. Todo craque tem um cérebro diferenciado. E, né, assim, para juntar tudo isso, o Neymar, ele é um fenômeno também nas mídias sociais. 165 milhões. Só no Instagram. Só no Instagram. Fora o que tem nas outras mídias, né? Então, ou seja, em campo, ele está sempre fazendo alguma jogada extraordinária, alguma coisa extraordinária. Quando não faz, aí tem toda uma expectativa e todo mundo cai em cima dele. Porque aquilo lá, vitrine, é por isso que não é bom ser vitrine, porque vitrine você não tem que errar. Exatamente, você joga pedrada, né? Você joga Verdade. pedra. Então ele fica ali todo mundo na expectativa. E o Neymar, o cérebro dele é realmente diferenciado.
Aí eu comecei, assim como o Cristiano Ronaldo, né, me interesse que eu fiquei, puxa vida, será que ele tem transtorno de personalidade mesmo ou é caráter fálico narcisista? Será que com todos esses últimos acontecimentos do Neymar, e cogitou-se até que ele tivesse uma personalidade reativa. Uma personalidade reativa é tão forte quanto ter um transtorno de personalidade narcisista. Aí eu comecei a estudar um pouco o Neymar e, na verdade, ele está com comportamento reativo, gente, é perfeitamente natural isso, né? Então, assim, você pode observar que as respostas do Neymar assim, é no piloto automático, é na defensiva. Todos nós temos mecanismos de defesa. Graças a Deus que a gente tem, porque a gente é neurótico, senão a gente corre o risco de ser psicótico, né? Se a gente não tivesse. Então, eu vejo assim, um Neymar massacrado pela mídia. Tudo que ele faz, até mesmo em função das mídias, sabe, que ele tem. E ele joga, todo mundo joga, mas é ele que tá ali, o repórter quer entrevistar o repórter. Quando ele não joga, o pessoal não vai assistir o jogo. Não vai. Ele acaba virando um produto, né? Ele é o produto hoje maior do futebol brasileiro. Assim como o Cristiano Ronaldo, assim, ter um jogo de futebol da seleção brasileira sem o Neymar não é negócio. Né? Então você imagina para um cara desse que ele já tem toda essa vitrine pelo talento, né? Porque você parar para pensar genuinamente, é o talento dele, né? É dele, veio dele, é inato, né? Ele tem isso de diferenciado. Aí, com todo o aparato, né, do sonho do garoto de se transformar num grande atleta, como milhões, milhares de brasileiros que sonham em chegar até o Neymar, talvez não se tenha uma conscientização ou uma preparação para que esses garotos também entendam que quando eles chegam lá, eles se transformam em vitrines, eles se transformam em produto, eles se transformam em negócio, né? E aí sim cai-se uma carga muito grande que faz com que a pessoa seja reativa, até com os próprios elogios. Eu percebo muito isso, né? Quando ele é criticado e depois ele é elogiado pela mídia, pela imprensa, ele já vem... Sim. Inclusive, esses últimos acontecimentos, né, que teve o... Primeiro, ele aparecer e dizerem que ele estava gordo. Sim. Ele tirou a camisa e postou no Instagram dele, tipo assim, olha, eu não estou... A barriga dele. Então é tipo assim, porque para ele entende assim que não é só, se fosse o Cristiano Ronaldo talvez, sabe, pesasse, mexesse um pouquinho mais. Para ele o que pesou foi assim, duvidarem, né, da minha performance dentro de campo. Então ele quis mostrar que ele estava em forma, mais em forma profissional até mesmo que em forma física. Se bem que ele mostrou, sabe, tudo direitinho, enfim, não tem nada fora de forma, né? E aí eu acho muito interessante isso pelo seguinte, gente, quem não lembra do Fenômeno jogando? E o Fenômeno, ele não era magrinho. Peso, jogando pelo Corinthians, fazendo gol a rodo, fazendo muitos gols. E a própria Copa de 2002, também. Quando ele foi criticado ao extremo, ele teve 2 lesões no joelho. Sim. Né? E ele criou até uma estratégia de mudar o corte dele, que virou o cabelo do Ronaldinho. O Cascão. Para mudar o foco da imprensa para deixar ele jogar. Pois isso é muito pesado, Aí depois disso teve aquele episódio com a Patrícia Pilar, né? Foi o jogo de Peru e Brasil. O Neymar acho que fez um gol nesse jogo, ele foi bem na partida. Ele foi muito bem na partida. Ele fez gol sim. Ele fez um gol, né? Eu sei que ele foi muito bem. Imediatamente, né, chamaram para entrevista e tal. E aí ele falou, acho que o Pelé estava internado, e ele falou um dia, mas ele falou, gente, você vê, a mídia fica em cima, ela fica procurando, assim, pelo em ovo e põe uma lupa. A mídia tá do lado dela, e olha o que ela tá falando da mídia. Mas vamos lá, eu tô gostando. Não, foi perfeitamente assim, sabe, a resposta dele não teve nada demais. Um dia eu ainda quero, sabe, ter o privilégio, a honra, sabe, de se igualar ao Pelé. Aí, depois disso, todo mundo bateu pretensão, foi deselegante, porque o Pelé estava doente, enfim. Mas por quê? Eu vou entrar nessa questão agora, que não é muito legal você dar uma entrevista, um jogador ou alguém que faz, um atleta, por exemplo, imediatamente após uma atividade física, no caso, uma partida de futebol.
O Neymar a gente percebe claramente que ele tá com uma fadiga mental. Ele não tem mais paciência. Tipo assim, é como se estivesse reverberando o tempo inteiro. Me deixa em paz, me deixa em paz. Tudo que eu quero é fazer o meu trabalho e me deixa em paz, né? Eu quero ser um... Ele nunca vai ser uma pessoa normal, né? Assim, normal que eu digo como a gente, né? Com Sim, toda claro. essa coisa, essa avalanche em cima dele de mídia e tudo mais. Mas tudo que ele quer, isso então já está no piloto automático. O que acontece com o cérebro quando você se submete a uma atividade física longa, no caso, uma partida de futebol de 90 minutos, né? Uhum. As ondas cerebrais, elas ganham muito mais impulso. E o cérebro, ele começa a ser mais sensível a tudo que está fora. O ambiente. O ambiente, o cérebro fica muito mais sensível. Tem dois pesquisadores da Califórnia e eles estudaram isso, por que isso acontece, né? Aí foi verificado que o glutamato e o GABA, que são dois neurotransmissores, depois de uma atividade física estressante, no caso uma partida de futebol, eles aumentam o nível. E aí eles quiseram entender por que isso acontece. É uma facilidade do cérebro, ou um mecanismo do cérebro, até mesmo, para se safar de alguma situação de estresse causada pela própria... Competição. É como se fosse fugir de um perigo. Exatamente, iminente. isso. Então, porque eles quiseram entender por que o glutamato e o GABA, que são dois neurotransmissores, depois de uma partida de futebol, que é o caso aqui, aumenta mais. Então, o próprio cérebro, né? Ele cria esse mecanismo para se safar de situação de estresse. Você está ali, né? Deve ser muito estressante. Já né? está estafado do jogo. Aí o cara sai, né? Da partida. Vai todo mundo sai correndo Aí atrás sai. Ele já tem, né? Na memória emocional dele, a mídia, né? Ele já traz uma mídia que devora, um monstro e tal. Então, quando ele sai, já sai estressado. Aí um repórter, né, pergunta, não é legal o Neymar, nesse momento, dar uma entrevista? Porque está no piloto automático, ele reage. Ele não pensa, ele vai respondendo. Por quê? Já está no piloto automático, né? Isso é engraçado, né? Porque se ele não para e responde, aí ele entra no campo das cobranças. Aí é tão difícil olhar para uma situação como essa, né? E dizer assim, cara, o que fazer? Fala ou não fala? Como esse controle emocional, né? Essa inteligência emocional que tem que ser trabalhada, porque o esportista, ele já é um competidor nato, né? Ele gosta de resultado, ele gosta de vencer, né? Ele se chateia quando ele perde, ele tem todas as mudanças, né? Neurotransmissoras no decorrer do esporte e as descargas hormonais que fazem com que ele reaja ao ambiente. Mas também eu percebo, assim, não sei se você concorda, que o Neymar, ele não é só resultado. Né? Falando aí de uma análise de perfil comportamental, por exemplo, eu vejo o Neymar muito voltado para o lado pessoal, ele se preocupa com as outras pessoas. Sim. Né? Então eu acho que esse ambiente tumultuado, turbulento, né? Para ele, não está só relacionado ao resultado especificamente. Eu acho que ele se preocupa com os colegas, com o clube, com os familiares, com o que as pessoas vão achar dele. Como que você interpreta isso? Então, eu vejo um Neymar assim, muito afetivo. Tanto que ele tem os parceiros dele. Os toys, né? Toys, mas parceiros. Toys. Então, ele tem um Instituto Neymar, que é muito bacana também, sabe? Essa coisa do lado social dele. Bem bacana. É um menino, por isso que falo menino Ney. Ele gosta de se divertir, gente. O Neymar, ele gosta de balada. E qual que é o... Sabe? Não tem erro nisso. Ele tem 28 anos de idade, né? 28. É um menino ainda. Então, deixa aproveitar, desde que não prejudique, né? Enfim. Mas aí fica todo mundo em cima, sabe? Porque ele é baladeiro, porque isso, porque aquilo. É que o Neymar, ele é muito grande. E quando a pessoa é muito grande, as responsabilidades também são muito grandes. Então, as contusões, né? Falam muito, não, poxa, mas como é que ele tá contundido se ele estava no Carnaval do Rio de Janeiro? Contundido no Carnaval, que absurdo! Então, ele teria que fazer algum tratamento de inteligência emocional, alguma coisa ali que blindasse
tudo isso? Sim, exatamente por isso. Por que nas entrevistas, assim, nesse momento não seria bom o Neymar, né? Logo após. Porque ele já traz isso, está na memória emocional dele como algo negativo, da mídia. Então ele fica muito tempo. E ele responde, ou ele responde com ríspido, ou então com ironia, né? Pode Sim. ver o Neymar irônico. Já está ali no piloto automático, né? Se ele trabalhasse um pouco mais, sabe, essa dificuldade emocional nesse momento, aí sim, aí poderia dar uma entrevista logo depois de uma partida de futebol, né? Mas assim, nesse momento seria interessante ele não até sair, sabe, essa coisa negativa que ele pegou da mídia, né? Engraçado. Mas se a gente pegar ali o exemplo do Cristiano Ronaldo e do Neymar, Cristiano Ronaldo não tem nenhuma polêmica, né? É difícil você ver o Cristiano Ronaldo envolvido em alguma polêmica, envolvido em alguma situação ali um pouco constrangedora para a família, para a carreira. E o Neymar já tem uma bagagem de polêmicas muito grande. Teve agora uma, né, criminal com a Nájila, que diz que houve ali um estupro, na verdade foi comprovado que não aconteceu, ficou naquele impasse todo, mas ele está sempre envolvido ali em alguma polêmica. Por que isso acontece com o Neymar, na sua opinião? Porque ele se expõe muito, né? Ele tá muito, é muito vitrine. O Cristiano Ronaldo, ele se preserva. O Cristiano Ronaldo, ele não bebe, ele não fuma, ele é super disciplinado, ele acorda, acho que até mesmo quando os jogadores estão em concentração, que fala, sim. né? Ele é o primeiro a chegar, sabe? Se chegar 6, ele chega 5, sabe? Então, isso é aquele lá. Cada pessoa, ela traz o seu histórico emocional. O fálico, né? Não o transtorno de personalidade narcisista, mas o caráter fálico narcisista tem bem essa característica, sabe? De querer, de mostrar, de disciplina. E Neymar já não tem, sabe? Isso são outras dificuldades, né? Mas vou entrar um pouco no campo da psique. O período fálico, ele também tem esse lado da aversão, não sei se esse é o termo, do menino com o pai. Não é? Ele geralmente é o oposto. E ele teve o pai como a pessoa próxima, o grande herói. O grande herói. E isso interferiu com certeza na história dele. Não é isso? Sim, sim. Eu acho são histórias diferentes, né? A história do Cristiano e do completamente diferentes. Sim. O próprio Messi, né, que é considerado o melhor jogador dos últimos tempos, o Messi é um cara extremamente reservado e você percebe muito claramente quando você põe as duas pessoas uma do lado da outra, né? O Neymar, ele é descontraído. Ele está muito extrovertido, ele brinca com todo mundo, ele é o cara que chega e inflama, né? O Messi, ele está ali quietinho. Então, assim, o ambiente para o Messi não representa tanto quanto o ambiente para o Neymar. Então, dizer para o Messi que a partida não foi boa, que ele não jogou bem, né, que ele não deu atenção, talvez ele chegue e diga, tudo bem. E ele vai para casa. Aí quando ele chegar em casa, talvez, ele vai chorar, ele vai abraçar a esposa, ele vai dar um beijo nos filhos. Ele tem o ecossistema dele muito definido, muito pelas características comportamentais dele, né? O Neymar, eu vejo muito essa questão dele ser Neymar. Ele gosta de ser Neymar. Né? Ele gosta, o que a Mila falou, ele gosta de sair, ele gosta de conhecer pessoas, ele gosta de viajar, ele gosta de ostentar. Né? E ele sabe que tudo isso tem preço. Talvez ele até não esteja preparado ou ache que as pessoas não devem se meter tanto na história da vida dele, mas hoje nas redes sociais isso é quase impossível, né, Mila? É impossível. É impossível mesmo. É full time, é o tempo inteiro. Você pode ver que algum veículo aí tá dando alguma nota do Neymar, sabe? É impossível. Todo mundo vai atrás. Pegando um pouco o Messi, o próximo jogador agora vai ser o Messi. Porque há conversas aí de que o Messi ele tem um autismo, eu já ouvi falar síndrome de Asperger, que é um autismo assim brando, moderado. E isso também, né, faz jus até a própria postura dele em campo, entendeu? Que são jogadas assim mais ensaiadas, entendeu? Então assim, eu ainda não posso falar muito do Messi porque eu ainda não me aprofundei. Eu vou até pegar esse viés aí da síndrome de Asperger, que é uma espécie de autismo. Por isso que ele é um pouco recatado também. Entendi. Eles não gostam de muito barulho, eles não gostam de... Não, eles, sabe,
sair de cena. E vamos trazer um pouco aqui para nós, pobres mortais, né? Porque eu acho que todo mundo aqui quer dicas, e isso é maravilhoso. Eu tenho formação em análise de perfil comportamental e eu gosto muito do tema, me interesso muito e percebo muito, e eu também sou uma pessoa que o ambiente interfere muito em mim. Se eu estou num lugar que eu não me sinto bem ou que tem alguma coisa que me incomoda, isso mexe completamente no meu comportamento. Né? E aí, claro, você abrindo para um campo de alta performance, seja esporte, seja profissional, né? A gente sabe que a gente não pode, que a gente tem que ter um certo controle, né? Em absorver aquilo que o ambiente proporciona para a gente, principalmente quando a gente está trabalhando para uma empresa, por exemplo, né? E a empresa tem suas regras, tem as suas normas. Sim. Você deixa alguma dica para as pessoas que têm talvez esse desconforto dentro de um comentário, né, de uma crítica, pessoas que têm dificuldade de receber essa crítica? Você deixa alguma dica para a gente? Eu acho que o mais importante é você se conhecer, né? Isso aí você falou, já é meio caminho andado. Quando você percebe o problema, você consegue administrar, sabe? Para as pessoas ainda que não têm ainda essa consciência, eu sugiro assim que elas se conheçam um pouco mais, sabe? Até mesmo para você saber se colocar, saber sair, saber entrar. Né? E a empatia, né, Mila? Porque a gente tem o autoconhecimento, quando a gente se autoconhece, a gente cria empatia automaticamente pelo outro. Exatamente. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai ouvir mais, a gente vai perceber alguns sinais. Às vezes a pessoa não tá bem. E, poxa, mas por que falou comigo daquele jeito? Por que não me deu bom dia? A pessoa pode nem ter te visto naquele dia. Então, a forma que a gente interpreta, de repente o Neymar também interpreta dessa forma. Vão me agredir. Sim, é o que eu te digo, já tá no piloto automático. E, na verdade, foi uma pergunta comum. Foi uma pergunta que o repórter faria para qualquer jogador. Mas lembra, como eu falei, como ele saiu de uma partida de 90 minutos, o cérebro tá, né, as ondas cerebrais, elas são tem muito mais impulso, então o cérebro ele fica muito sensível, sabe? Então quando o repórter vem fazer a pergunta, o cérebro dele, como ele já tem uma lembrança negativa, ele já responde para se defender. É a famosa cabeça quente, né? Cabeça quente, é uma defensiva aquilo lá, né? E aí logo depois veio aquele outro jogo, né, que o Galvão supostamente, né, se chamou de idiota. E aí depois ele deu aquela entrevista para Dazan, né, dizendo que não sabe se vai jogar se tem ainda vida na seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Estrutura psicológica, né, para quando você estudar o Messi, você vai encontrar um momento do Messi também, que me veio à tona aqui, que ele desistiu. Quis se aposentar. Que ele disse, não foi nem se aposentar. Ele falou, eu não vou mais jogar pela seleção, porque ele não conseguia ganhar títulos. Como ganhava no Barcelona, é isso? Ele não conseguia ganhar títulos jogando pela Argentina. Sim. Recentemente ele ganhou e chorou, né? Isso, que foi inclusive contra o Brasil na Copa América. Então, assim, e foi um momento muito interessante, né? Porque a rivalidade do futebol do Brasil e Argentina, acabou que todos nós acabamos torcendo lá no fundo para que o Messi levasse aquele caneco tão esperado por ele. Então, você e você vê que mesmo, né, essas personalidades, coisas do futebol. Mas esses perfis de pessoas mais fechadas, mais centradas, eles também sentem. E vejo cada vez mais, Mila, o tema no esporte. Eu vejo o tema psicologia, eu vejo o tema saúde mental, né, controle emocional, cada vez maior. Eu acredito que a gente vai chegar num lugar bem interessante. Você sabia que essa coisa da psicologia no esporte é uma coisa mais antiga do que a gente possa imaginar? O João Carvalhais, brasileiro, foi que introduziu isso na Copa de 58. Você sabia que o Garrincha naquela época, olha, muita coisa mudou, né? Hoje tem a neurociência, né, para você ver o cérebro do jogador e tudo mais. Naquela época eles faziam um teste psicotécnico, que eram de 123 perguntas e a pessoa tinha que responder pelo menos metade. O Garrincha, na época, respondeu 36 perguntas. E o João Carvalhais entendeu que o Garrincha era mentalmente atrasado, eu não lembrei o termo, mas não tinha muita inteligência. Entendi. Né? O que foi uma falácia, né?
O que era uma falácia, porque o Garrincha foi... Um gênio na bola. Um gênio. É. Né? Então, assim, você percebe que essa coisa da psicologia no esporte é uma coisa que já vem, Claro. de muito tempo. Porque eu acho que também isso foi sendo fatiado, né, Mila? Porque até pegando aí o gancho que você falou, tem um termo que eu até utilizo e gosto muito, que fala assim, genialidade é uma coisa muito pessoal, muito pontual. Porque você pega, tipo, pega o Garrincha e dá uma equação, né? Pega uma bola e dá para um matemático. Talvez todos virem burros. Então, né? exatamente. Por quê? Porque o jogador, principalmente o craque, ele tem outras habilidades. Ele tem uma inteligência cognitiva espetacular, uma inteligência espacial. Por exemplo, 2 jogadas do Neymar que eu queria ressaltar aqui. Uma jogada foi entre Barcelona e Vila Real. Né? Que ele pega um passe do Suárez, Suárez? Pode ser Suárez. Suárez, ele pega um passe do Suárez, ao mesmo tempo em que ele pega, ele gira, dá um chapéu e faz o gol. Claro. Numa velocidade assim impressionante. Outra também, né, que foi estudo até mesmo para ver o tempo que se levou para isso, uma jogada que ele faz, que ele fez, né, era Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, é isso? Pode ser. Isso. Que ele tá entre 3 marcadores, ele faz drible. Então, assim, a velocidade que ele faz é uma coisa impressionante. Aí você vê que a pessoa ela tem que se perceber, ela tem que perceber o movimento, o adversário, do time, né? O parceiro dele, do time, e a bola. E ele faz aquilo numa velocidade impressionante. Nem milésimo de segundo. Não, 2/10 de segundo. 2/10 de segundo. É mais rápido do que o piscar de olho. Eu já quero que você assista aí, não sei se você viu o penúltimo jogo da seleção. Foi ontem, teve o Brasil e a Argentina antes. Teve o Brasil e Colômbia, não foi isso? Ele fez um passe extraordinário para o único gol, não sei se você viu, né? Que depois na TV mostra assim, o toque do jogador para ele virando, entendendo todo o campo espacial. Sim. A bola, quando chegou nele, ele estava chegando no lugar, de primeira ele tocou na bola assim, que caiu exatamente no pé do jogador que fez o gol. Então, assim, a velocidade mental dele, a comunicação espacial que ele tem ali, é uma coisa surpreendente. Exatamente, o raciocínio rápido é muito. Né? Então, assim, o jogador ele tem essa habilidade que outras pessoas não têm. Por isso que o cérebro de um craque é diferenciado, gente. E o Neymar é um craque. Ele é um craque. Então, Mila, na sua opinião, é menos julgamento? Menos julgamento. Pega pesado com o menino Ney. Deixa o menino Ney Deixa jogar. Deixa o menino Ney jogar. Deixa o menino Ney viver também. Deixa, porque a Copa tá aí. Por favor, deixa o menino Ney. Gente, que papo maravilhoso. Mas já me deram aqui o sinal. Nosso tempo tá acabando. Mila. Já acabou? Não te falei? Ô, Mila está preocupada que você ia ter assunto para 45 minutos. Mila chegou falando assim, quanto tempo? A gente falou 45. Eu falo, não tem papo pra 45 será que tem papo? Ô, Mila, vamos Viu conversar. Como rende? Passa rapidinho. Da próxima vez é o Messi. Em cena. Você em cena, Messi em cena. Messi em cena. Ainda tá muito chique, hein? Maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Mesmo. Acho que todo mundo adorou esse papo. Quando a gente fala de Neymar, as pessoas já brilham até os olhinhos, né? As pessoas gostam de saber como acontece, como é, como não é, por que é e pra quê também é. Você foi muito bem. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Vocês que conduziram assim, calmo, inteligentemente, sabe? Eu fui me envolvendo, nem percebi. Que maravilha. Seja muito bem-vinda e volte sempre. Obrigada. Sempre que quiser, Mila. Quer deixar suas redes sociais? Onde te encontrar? Eu tenho o BBM Entretenimento, né, que é www.bbmentertainment.com.br e o consultepsico.com.br. Ali quem quiser fazer uma consulta com você, uma sessão como psicóloga, te procure também. Exatamente. Gente, que noite maravilhosa. Espero que você tenha absorvido ali o conhecimento, entendido um pouquinho do menino Ney. Demais, sou fã e gostei. Muito bom. Gente, beijo, boa noite pra todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Beijo.